Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje iremos aprender a converter de polegada fracionária para milímetro. Na aula anterior, vimos que 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. Aprendemos também, relembrando aí na aula anterior, arredondamento e como ler as frações, né? Os números dados em polegada. Então, se você não assistiu, volta lá, porque ela vai ser fundamental para realizarmos os cálculos aqui com tranquilidade. Muito bem. Dada a fórmula aqui, ó, x vezes, esse ponto aqui é multiplicação. Então, x, que é uma incógnita, né? Vezes 25,4 dividido por y, que é outra incógnita. Para nós, o x e o y vai ser o numerador e o denominador da polegada aonde vamos converter para milímetro, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, 1/16 de polegada. 1 é o x e o 16 é o y. Substituindo na fórmula, fica assim, ó, x, 1, que multiplica quantos? 25,4. Que divide y. Y para nós vai ser, então, 16. Pronto, simples assim. Portanto, se eu multiplicar 1 vezes 25,4, vamos ter 25,4. E esse número dividido por 16. Agora é só realizar a divisão. 25,4 dividido por 16, temos aí 1,5875 milímetros. Já está convertido. Vamos colocar aí, ó, duas casas após a vírgula. Vimos isso na aula anterior, arredondamento, regra de arredondamento. Então, duas casas após a vírgula, 1, 2, 3. Eu analiso a terceira casa. Está acima de 5, então o que eu faço com a casa que eu vou já deixar arredondada? Adiciono uma unidade, ficando então 1,59, não esqueça, milímetros. Coloquei aqui embaixo para comportar na folha. Então, podemos dizer que 1/16 de polegada é igual a 1 milímetro e 59 centésimos, ok? Convertido, então. Próximo exemplo aqui, ó, temos 5/32 de polegada. Então, vamos lá. Fórmula, 5 em cima, 32 embaixo. Substituindo, fica 5, que multiplica 25,4 sobre 32. 5 vezes 25,4, pensa assim, ó, temos 5 polegadas. 1 polegada é igual a 25,4, né? Então, 2 polegadas, 50,8. E 5 polegadas? Temos aí 127 polegadas. Porém, ela está dividindo o 32, né? Que é o número de baixo. Então, 127 dividido por 32, teremos aí 3,96875 milímetros. Esse valor já está em milímetros. A gente combinou aqui, depende, igual eu já comentei no vídeo anterior, né? Depende do contexto, né? De que você está trabalhando, qual que é a precisão que você vai querer trabalhar. Hoje aqui estamos trabalhando com duas casas após a vírgula. Então, para arredondar aí, para não eliminar isso aqui de qualquer jeito, olho a terceira casa, se eu quero duas. Se eu quisesse 3, eu olharia a quarta casa, ok? Então, o 8 está acima de 5. O que eu faço aqui? Uma unidade na casa arredondada. Então, ficando 3 milímetros e 97 centésimos, ok? Unidade de medida, polegada, milímetro. Converti 5/32 de polegada para milímetro, que equivale a 3 milímetros e 97
centésimos, ok? E agora? Não mudou. Agora ficou difícil. Tava bom demais para ser verdade. Nada disso. Bem tranquilo. O que eu vou fazer? Se relembrarmos aí em outras aulas anteriores, as aulas de frações, né? Antes de entrar na metrologia, matemática básica, vimos que esse número é um número misto. E o que eu vou fazer com esse número misto? Fazer ele virar uma fração. Sabemos que o número misto é uma fração imprópria. Então eu vou converter aqui, ó. Então o que eu faço? Antes de jogar na fórmula, né? Converto esse número misto em uma fração imprópria. E qual que é a regra? Ó, multiplico o denominador pelo número inteiro, 8 vezes 1, 8, e esse resultado eu somo com o número de cima, ok? Então, 8 vezes 1, 8, com mais 5 temos aí 13. E o número de baixo repete. Então, esta aqui é uma fração imprópria que foi convertida de um número misto, ok? E eu consigo pegar isso aqui e fazer voltar de novo, beleza? Mas por que eu fiz isso? Peguei esse número de baixo, multipliquei por esse e somei a esse. Que agora esse número aqui ficou parecido com esse, apesar de ser uma fração imprópria, mas não tem problema nenhum, porque eu só quero jogar na fórmula. Então, o 13, número de cima, e o 8, número de baixo, ok? Então, 8 vezes 1, 8, com mais 5, 13. Repete o denominador, 13 oitavos, ok? Jogando na fórmula aí, ó, 13, que é o x, que multiplica o quê? 25,4. E o y? O número de baixo, o 8. Pronto. Nada de diferente do que vimos aqui anterior. A única questão aqui é que convertemos o número misto em uma fração imprópria. 13 vezes 25,4. Temos aí 330,2 sobre 8. Opa, parou. Eu posso ter uma fração assim? Nesse caso, eu vou pegar o de cima e dividir pelo de baixo, tranquilamente, ok? O que não pode, a gente vai ver nas próximas aulas lá, é deixar o número decimal como fração, como resultado final. Aí não, aí é uma outra regra. Te aguardo lá na próxima aula que a gente vai ver aí invertido, né? Converter de milímetro para polegada fracionária. Agora estamos indo da polegada na sua forma fracionária para milímetro. Depois, na próxima aula, vamos aprender voltar de milímetro para a polegada fracionária. Mas vamos lá, retornando aqui, ó, 330,2 dividido por 8. Temos aí 41,275 milímetros. Duas casas após a vírgula, o 5, ele está acima, né? Na verdade igual, né? Assim, eu adiciono uma casa, ficando então aqui, ó, como resposta final, 41 milímetros e 28 centésimos. Então, 1 polegada e 5 oitavos é o mesmo que 41 milímetros e 28 centésimos. Bem simples, bem tranquilo. Esta é a conversão de polegada fracionária para milímetro. Então, te aguardo na próxima aula, onde vamos voltar. Agora vamos pegar o número que está em milímetro e vamos para a polegada fracionária. Realize suas anotações. Qualquer dúvida, só perguntar. Te aguardo na próxima aula. Até lá!